Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estar aqui com você mais uma vez no nosso Palavra Encarnada do Ismael Andrade, seminarista da Arquidiocese de Fortaleza. Meus irmãos, hoje nós iremos partilhar sobre um trechozinho muito pequeno da Palavra de Deus, do Evangelho, Mateus 13, dos versículos 44 a 46. Mas antes vamos invocar a presença do Espírito Santo, ele que é o guia da nossa alma, que abre a nossa inteligência e dispõe a nossa vontade para viver a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Escutemos com atenção a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. O reino dos céus é comparável a um tesouro que estava escondido num campo que um homem descobriu. Ele a escondeu novamente e, em sua alegria, vai, põe à venda tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus ainda é comparável a um comerciante que procurava pérolas finas. Tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi vender tudo o que tinha e comprou-la. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de hoje ela tem para nós dois significados principais. A primeira coisa é que o reino dos céus é um tesouro, pela qual vale a pena deixar tudo. Deixar tudo, claro, isso tem um sentido vocacional muito evidente, para aqueles que têm um chamado a uma vida de consagração radical ao Evangelho, de ser missionário, de ser missionária, de ser religioso, de ser padre, que largam as suas ambições para poder seguir o Evangelho, a palavra de Deus. Esse é o primeiro sentido vocacional, vamos dizer assim. Mas também a gente pode interpretar para aqueles que têm uma vida cotidiana, que não tem esse chamado a uma consagração radical, mas que, mesmo sendo leigos, mesmo na sua vida de trabalho, é chamado a abandonar tudo pelo reino dos céus. Não ser apegado, por exemplo, às próprias convicções, às próprias ideias, ideologias e etc. Mas abandonando tudo para poder seguir a palavra de Deus. Deixar com que a palavra de Deus seja o teu tudo. Deu para entender? Entenda, veja. Às vezes nós somos tão apegados às nossas próprias concepções que queremos, por exemplo, que a igreja se adeque às nossas próprias concepções. Não somos capazes de abandonar as nossas ideias, as ideias do velho homem. As ideias, em primeiro lugar, do ter, do poder e do prazer que se erradicaram na nossa história e que, infelizmente, se tornaram como que apegos para nós. Abdicamos de tudo pelo reino, mas deixamos uma ponta para nós mesmos. Não, eu sou todo de Deus, mas o meu braço não. Eu sou todo de Deus, mas a minha perna não. Porque ela quer ter uma vontade independente, uma vontade própria. E parece muitas vezes que seguir a Deus é um atentado contra a nossa própria liberdade. Veja, às vezes por um apego desordenado a nós mesmos, nós deixamos de seguir a Deus. Santo Agostinho fala, por exemplo, que o amor de Deus infunde no coração do homem um desejo tão grande de amá-lo, a Deus mesmo, que o máximo do amor a Deus é o amor de Deus até o desprezo de si mesmo. E o contrário. Há também o amor a si mesmo até o desprezo de Deus. Quem não renuncia a si mesmo, quem não toma a sua cruz, não é digno de mim, diz Jesus. Então esse grande tesouro que nós encontramos faz parte da vida do cristão, ele saber renunciar a tudo aquilo que não é Deus. Até mesmo, às vezes, a obra de Deus que Deus realiza se torna mais importante do que o próprio Deus. Veja, nós nunca podemos colocar as coisas de Deus acima do próprio Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E, em decorrência do amor de Deus, amar a todas as coisas. Esse é o grande tesouro escondido que nós precisamos encontrar. Preciso tocar nesse assunto, tá certo? Mas quantas vezes, por exemplo, ideologias políticas nos colocam num pé atrás em relação ao Evangelho? Porque queremos ter as nossas próprias ideologias e não somos capazes de renunciá-las em prol do Evangelho. Chegamos até o absurdo de querer ditar o que a igreja deveria ensinar ou pensar e não nos submetemos ao que Deus revelou à igreja. Dá para compreender isso? Veja,
Não, acho que a igreja deveria aceitar isso, deveria aceitar aquilo, a igreja deveria ser assim, a igreja deveria ser assado. Enquanto que a igreja, claro, que como instituição humana, passível de erro, de falhas, mas uma instituição criada, votada a Deus, essa instituição procura ser fiel à revelação de Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, é muito complicado nós querermos ditar o que a igreja diz baseado nas nossas próprias ideologias. Não seria mais humilde, por exemplo, de nossa parte, submeter o meu modo de pensar, o meu modo de agir, conforme a graça de Deus, conforme o que Deus revelou à sua igreja, mesmo que a nossa inteligência, muitas vezes limitada, não consiga chegar à profundidade daqueles ensinamentos. Mas é uma postura de humildade, de reverência, humilde, aquilo que Deus revelou à sua igreja. Então, abandonar tudo inclui também abandonar as nossas próprias concepções, muitas vezes, e deixar-nos ensinar por Deus. Deixar Deus ser Deus em nossa vida. Entendem? Vejam, essa passagem, além de tudo, tem um outro significado, que é o segundo significado que eu gostaria de dizer. O reino dos céus é comparável a um grande tesouro num campo e que um homem descobriu. Ele esconde tudo e põe à venda tudo o que tem. Ele esconde de novo esse tesouro, põe à venda tudo o que tem para depois comprar esse reino. Nós poderíamos ver aqui, claro, é uma interpretação não tão tradicional, porque a gente não lê isso nos santos, nos padres da igreja, mas podemos fazer uma interpretação alegórica do próprio Cristo. O Cristo, que ele é o próprio reino, né? Mas personificado como essa pessoa que encontra o reino de Deus, ele vai e esconde o reino de Deus. Então Jesus vem, prega o reino de Deus aqui na terra, depois ele esconde, para que de fato nós possamos ter uma adesão na fé. Então Jesus vai, vende tudo que tem, entrega-se, perde tudo que tem, para poder comprar esse reino, não para si mesmo, mas para dar-nos a nós. Então, nossa vida também está escondida com Cristo em Deus. É isso que a gente lê em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e seguintes. Vejamos. Visto que ressuscitastes com Cristo, procurai o que está no alto. Vocês já ressuscitaram com Cristo, por isso procuremos o que está no alto. Lá onde Cristo está sentado à direita de Deus. É no alto que está a vossa meta e não na terra. De fato, vós já estáis mortos. E a vossa vida está escondida em Deus. Quando Cristo, nossa vida, aparecer, então também nós apareceremos com Ele em plena glória. Então, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele foi um homem que encontrou o tesouro, ou melhor, ele é o próprio tesouro, e entregou a sua vida para esconder esse tesouro, perdeu tudo, vendeu tudo, para se revelar no momento oportuno, para comprar esse terreno no momento oportuno, que é a sua segunda vida. A nossa vida também está escondida com Cristo em Deus, e ela só se manifestará verdadeiramente quando Cristo se manifestar. Então vejam, meus irmãos, minhas irmãs, que de fato nós não podemos colocar os nossos tesouros aqui na terra, porque onde está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. E eu te pergunto hoje, meu irmão, minha irmã, onde está o teu tesouro? Você no ter, no poder ou no prazer? Ou você está procurando aquele tesouro escondido? E fazendo uma leitura atualizada desse evangelho com o nosso carisma, o nosso tesouro que está escondido nas vestes dos mais pobres. O nosso tesouro que está disfarçado na pessoa daquele que sofre. A imagem de Cristo crucificado que permanece constante, atuante. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Um paralelo muito interessante com aquela passagem de Jesus. Pobres sempre tereis convosco. É como se Cristo estivesse atualizando hoje a sua presença encarnada no mais pobres, escondido. E ali está o nosso tesouro. Ali está o tesouro do nosso carisma, encontrar com Cristo abandonado, escondido no mais pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.